Bem-vindos de volta ao Carsportes. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Uma análise profunda e cinematográfica de um jato clássico e, ao mesmo tempo, um olhar atual sobre o cenário de mísseis do Brasil em 2026. Apertem os cintos, vamos viajar dos pioneiros de cauda dupla até mísseis modernos de cruzeiro e antinávio, comparando escolhas de projeto, desempenho, papéis operacionais e, claro, preços e realidades de aquisição em 2026. Primeiro, o de Havilland Vampire, nascido da inovação em tempos de guerra, o DH-100 Vampire foi um dos primeiros caças a jato operacionais do mundo e o segundo jato a entrar em serviço na RAF depois do Gloster Meteor. Seu layout de motor único com cauda dupla o tornou instantaneamente reconhecível e engenhosamente simples. Colocar o motor no corpo central e direcionar o escape entre os dois booms permitiu uma configuração compacta e eficiente, ideal para os turbojatos de baixo empuxo do início da era a jato. A introdução do Vampire marcou um salto tecnológico enorme. Pilotos trocaram a vibração dos motores a pistão pelo assobio suave do jato e por um envelope de voo completamente novo. O Vampire não era um superstar supersônico, mas também não precisava ser. Seu papel era a defesa aérea do pós-guerra imediato, além de reconhecimento e ataque ao solo em missões táticas e de treinamento. Pense nele como a ponte ágil e compacta entre os caças a hélice e os jatos mais potentes que viriam depois. O turbojato Goblin de fluxo centrífugo entregava empuxo modesto pelos padrões atuais, mas a estrutura leve e a aerodinâmica limpa permitiam velocidades respeitáveis e um manuseio excelente para a época. A experiência do piloto era marcada pela novidade, resposta de aceleração diferente, características de stall inéditas e um cockpit que já apontava para um futuro cada vez mais guiado por instrumentos e sistemas. Em termos de desempenho, os números do Vampire eram mais evocativos do que revolucionários. Boa razão de subida, teto de serviço adequado para enfrentar ameaças contemporâneas e alcance suficiente para diversas missões táticas. Exportado e produzido sob licença em vários países, o Vampire ganhou variantes que adaptaram a fórmula básica para treinamento, operações navais e ataque ao solo. As versões FB e T de treinamento estenderam sua vida útil e sua relevância. Ele se tornou um verdadeiro cavalo de batalha para forças aéreas menores que buscavam modernização no pós-Segunda Guerra Mundial. Hoje, Vampires preservados em museus e airshows mantêm viva a era inicial do jato. Ainda é possível sentir o peso histórico quando um deles está chiando e acelera, um lembrete físico da transição do pistão para o jato. Em termos de projeto, dois elementos merecem destaque: a cauda dupla e o uso de um único turbojato compacto instalado no corpo central. Estruturalmente, isso simplificou alguns aspectos do layout e complicou outros, mas para a de Havilland foi um compromisso elegante. Equipes de manutenção apreciavam o acesso ao motor Goblin e a relativa simplicidade em comparação com jatos posteriores de múltiplos motores, enquanto os pilotos gostavam da excelente visibilidade frontal proporcionada pelo nariz curto. Essas qualidades tornaram o Vampire ágil em baixas velocidades e bastante tolerante como aeronave de treinamento. Em resumo, uma máquina pragmática, otimizada para a tecnologia disponível naquele momento. Claro, todo pioneira tem limitações. Em meados dos anos 1950, a margem de empuxo limitada do Vampire e sua aviônica já ultrapassada o deixaram em desvantagem frente a projetos mais novos, com maiores velocidades, radar e mísseis. Sua carga útil e seu armamento eram modestos, normalmente canhões, foguetes leves e pequenas bombas, e ele não possuía os sistemas integrados de mísseis que passariam a dominar. O combate aéreo, como plataforma histórica, é encantador. Como combatente de linha de frente hoje, pertence aos museus. Ainda assim, sua influência no layout de aeronaves, na transição de pilotos e na adoção do jato é inegável. Mudando completamente de assunto, o cenário de mísseis do Brasil em 2026. O país vem trabalhando há anos para nacionalizar capacidades nesse campo e, entre 2025 e 2026, diversos programas e aquisições deixaram o panorama mais claro. O mais visível é a família MANSUP, um projeto nacional de míssil antinável que avançou por meio de parcerias estratégicas e passos concretos rumo à adoção operacional.
o Brasil firmou acordos de desenvolvimento e caminha para equipar seus futuros meios de superfície com uma capacidade antinável de origem nacional. Isso muda o jogo para a defesa litorânea e a dissuasão regional. Ter um míssil próprio reduz a dependência de fornecedores estrangeiros e dá controle sobre atualizações e doutrina de emprego. O desempenho prático desses sistemas em 2026 depende da variante específica. Análises e divulgações recentes apontam para engajamentos além do horizonte, buscadores modernos e compatibilidade com plataformas como as fragatas da classe Tamandaré. Em termos operacionais, um míssil antinável eficaz precisa de guiagem confiável em meio curso, capacidade de voo rente ao mar para reduzir detecção por radar e um buscador ativo ou passivo para a fase terminal. Os testes iniciais indicam que os sistemas brasileiros avançam nessa direção, embora a produção em série e a plena integração operacional levem tempo. O resumo é simples: a capacidade cresce rapidamente, mas a maturidade doutrinária e a presença em grande escala são graduais. Vamos falar de preço, a pergunta que todo mundo faz. Os valores de mísseis variam enormemente conforme alcance, guiagem, escala de produção e origem. A estratégia brasileira combina desenvolvimento nacional com parcerias estrangeiras e aquisições seletivas, a produção local do MANSUP e o uso de sistemas como a família de mísseis de cruzeiro Avenida TM300, desenvolvida pela Avibras para o sistema Astros, permitem reduzir custos unitários no longo prazo quando a escala aumenta, embora os gastos iniciais de pesquisa e desenvolvimento e a produção em baixa cadência elevem o custo no começo. O Avenida TM300 já é um míssil de cruzeiro tático consolidado, com histórico de exportação. Apostar em sistemas nacionais favorece controle de custos, desenvolvimento industrial e independência na manutenção. Em números simples, e de forma propositalmente ampla, mísseis de cruzeiro de longo alcance e mísseis antinávios sofisticados podem custar de centenas de milhares a vários milhões de dólares por unidade, dependendo do nível tecnológico. Contratos de aquisição geralmente incluem logística, treinamento e suporte, o que eleva o valor total para centenas de milhões em lotes iniciais. As decisões brasileiras entre 2024 e 2026 mostram um equilíbrio: desenvolvimento interno, onde o investimento inicial é maior, e parcerias ou compras externas para capacidades específicas. O resultado é um perfil de gastos balanceado, focado em capacidade real e soberania. Como esses mísseis se comparam a sistemas internacionais contemporâneos? Os projetos brasileiros priorizam necessidades regionais, negação do litoral, defesa de meios navais e ataque tático a alvos terrestres. Isso significa foco em flexibilidade, custo-benefício e integração com sistemas nacionais de comando e controle, enquanto os mísseis de ponta globais apostam em alcances extremos, furtividade avançada ou perfis hipersônicos. A trajetória brasileira privilegia soluções práticas, que possam ser produzidas, mantidas e adaptadas localmente. Para um país com uma costa extensa e prioridades bem definidas, é uma estratégia coerente investir no que será operado com frequência e sustentado ao longo do tempo. Juntando as duas histórias, o que o Vampire pode ensinar aos planejadores modernos? A trajetória do Vampire fala sobre tecnologia apropriada e adoção rápida, escolher soluções compatíveis com a propulsão, a indústria e a doutrina do momento. A estratégia de mísseis do Brasil acoa esse pensamento. Em vez de perseguir toda tendência de ponta, o país desenvolve e adquire sistemas que fazem sentido para sua geografia e estratégia, escalando a produção para reduzir custos no longo prazo. O Vampire foi bem sucedido porque era o avião certo para a era inicial do jato. Os programas de mísseis brasileiros buscam ser as armas certas para as necessidades atuais e de curto prazo do país. Então, qual é a principal mensagem? Se você gosta de história da aviação, o de Havilland Vampire é estudo obrigatório, simples, engenhoso, historicamente decisivos e belo em suas linhas limpas e som característico. Se você acompanha tendências de defesa na América do Sul, a postura brasileira em mísseis para 2026 merece atenção.
Uma combinação de capacidade nacional, aquisições pontuais e parcerias estratégicas, buscando equilibrar desempenho, custo e benefícios industriais. Ambas as histórias mostram que progresso em defesa raramente depende de um único salto espetacular, ele vem de passos constantes, práticos e alinhados à realidade estratégica. Pensamentos finais para este episódio: admire o Vampire no pátio pelo que ele ensinou a engenheiros e pilotos, respeite os programas de mísseis do Brasil pelo esforço em construir dissuasão sustentável e indústria local, e lembre-se, em aviação